Olá a todos, preparem-se para um mergulho profundo. E uma obra que, apesar de ter sido escrita há décadas, continua a nos fazer refletir sobre o mundo em que vivemos. A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Isso. Uma fábula que me diz uma coisa: será que a história está fadada a se repetir? É uma pergunta que ecoa ao longo dos tempos, né? E a Revolução dos Bichos nos convida justamente a isso, a questionar e a refletir sobre essa possibilidade. É verdade. E para te ajudar a desvendar as nuances dessa obra-prima, a gente preparou um guia completo, explorando os eventos, personagens e principalmente das mensagens atemporais que Orwell nos deixou. Um verdadeiro mapa da mina para navegar por essa obra tão complexa e ao mesmo tempo tão fascinante. Bora começar então. Vamos lá? Nossa primeira parada é a Granja do Solar. Palco da nossa história. É lá que a gente encontra uma sociedade oprimida, onde os animais, cansados da exploração do Sr. Jones, sonham com um futuro de igualdade e liberdade. E essa situação inicial me fez pensar em como, ao longo da história, a promessa de um futuro melhor foi usada para mobilizar as massas. O que você acha disso? A busca por uma sociedade mais justa é uma constante na história da humanidade. Mas o que a Revolução dos Bichos nos mostra de forma brilhante é como essa busca pode ser distorcida, sabe? E manipulada para servir a interesses particulares. E é aí que entra o velho Major, não é? Exatamente. Hum, O porco sabe que sonha com uma sociedade igualitária e inspira os animais a lutar por ela. planta semente da revolução. Vendo? Mas me intriga que o velho Major morre antes da rebelião acontecer. Essa ausência me parece proposital por parte do Orwell, você não acha? Totalmente. É como se ele quisesse nos mostrar que os ideias revolucionárias muitas vezes são mais fortes quando seus líderes não estão mais presentes para vê-los, quem sabe, serem distorcidos, né? Faz sentido. E esses ideais logo se transformam em ações. Temos Bola de Neve, o estrategista, com planos ambiciosos para modernizar a granja. E Napoleão, astuto e manipulador, com suas próprias ambições de poder. E não podemos esquecer do Garganta, Ah, o Garganta. com seu dom da palavra. Tem que se torna o porta-voz da revolução. O Garganta é um personagem fundamental para a gente entender como a linguagem pode ser usada como ferramenta de controle, né? Sem dúvida. Uhum. Ele distorce os fatos, inventa histórias, manipula a informação para favorecer, claro, os porcos. É a personificação da propaganda, mostrando como as palavras podem ser usadas para moldar a percepção da realidade. É como se Orwell estivesse nos dizendo: olhem, prestem atenção, as palavras têm poder e podem ser usadas para o bem ou para o mal. A evolução dos bichos é um alerta, né? Um alerta. Para que sejamos sempre atentos à forma como a informação nos é transmitida. Mas voltando à trama, o que de fato desencadeia a rebelião. A fome. Os animais, cansados de serem negligenciados por Jones e seus peões, se revoltam quando são deixados sem comida. Essa questão da fome me fez pensar em como as necessidades básicas, quando não atendidas, podem levar a grandes convulsões sociais. Com certeza, a fome, a miséria e a falta de oportunidades são elementos que podem criar um terreno fértil para revoluções. É como se você estivesse falando de uma panela de pressão, sabe? Entendi. É que vai acumulando pressão até que explode. Exatamente. E na Revolução dos Bichos, essa explosão acontece com a expulsão dos humanos. A Granja do Solar se torna um lugar de euforia, de esperança. Os 7 mandamentos são criados, prometendo igualdade entre os animais. É um momento crucial, né? Que marca a instauração de uma nova ordem. O que me chama atenção é a simplicidade desses mandamentos, como se fossem acessíveis a todos os animais. Verdade. É como se Orwell quisesse mostrar que as grandes utopias, muitas vezes, se baseiam em ideias simples e atraentes. Mas será que essa utopia vai durar? Afinal, os porcos, espertinhos que só eles, estão de olho no poder, né? Essa é a grande questão. E essa é a escalada dos porcos ao poder que vamos explorar na próxima parte do nosso mergulho. Então fiquem ligados. De volta para a Granja dos Bichos. Que é viravolta, hein? Pois é, na primeira parte a gente viu como a promessa de uma sociedade igualitária dá lugar à sombra da tirania, né? Os porcos, liderados pelo Napoleão, começam a mostrar as garras. O que mais me impressionou foi como o autor, o Orwell, retrata essa ascensão ao poder. Uma análise bem precisa de como o poder corrompe. Mesmo quando revestido de boas intenções, né? No início, os porcos se apresentam como líderes natos, usam a inteligência para organizar a granja. Mas, aos poucos. Essa liderança se transforma em domínio. Isso. E é nesse momento que a figura do Bola de Neve, com seus planos ambiciosos e carisma, se torna um obstáculo para as ambições do Napoleão. Total. Bola de Neve representa uma ameaça, porque ele meio que personifica uma visão
diferente de poder, né? Baseada na colaboração, no bem-estar de todos os animais. Exatamente. Os planos dele para o moinho de vento, por exemplo. Visavam trazer benefícios para toda a comunidade. Mas Napoleão, com a visão, digamos, mais pragmática, mais autoritária, enxergava o moinho como uma forma de consolidar o próprio poder. Entendi. É como se a disputa entre Bola de Neve e Napoleão refletisse as diferentes formas de exercer o poder. De um lado, a busca por um futuro utópico baseado na igualdade e no progresso. Do outro, a consolidação do poder a qualquer custo. Mesmo que isso signifique sacrificar os ideais da revolução. E é nesse contexto que a propaganda e a manipulação da informação se tornam armas poderosas nas mãos do Napoleão. A expulsão do Bola de Neve, orquestrada pelo Napoleão e seus cães, marca o início do regime totalitário. E para garantir a obediência dos outros animais, a figura do Bola de Neve precisa ser demonizada. E aí entra o Garganta, usando a lábia para distorcer os fatos, para pintar o Bola de Neve como um traidor. O Garganta vira um mestre da propaganda, manipulando a narrativa para servir aos interesses do Napoleão. Ele reescreve a história, atribui ao Bola de Neve todos os problemas da granja. E os animais, dominados pelo medo, acabam acreditando, né? Me chamou a atenção como a obra destaca a fragilidade da memória, como ela pode ser moldada para servir a propósitos, digamos, obscuros. E essa manipulação não se restringe à história, né? A gente vê também a alteração dos 7 mandamentos, que era o alicerce da Revolução. Eles são distorcidos para justificar as ações dos porcos. Nenhum animal dormirá em cama. Nenhum animal dormirá em cama com lençóis. Nenhum animal beberá álcool se transforma em acesso. Nenhum animal beberá álcool em excesso. Essa mudança sutil de palavras. É uma estratégia brilhante para camuflar a tirania. É a arte da manipulação da linguagem em ação. Os porcos mantêm a aparência de que estão seguindo os princípios da revolução. Enquanto na prática, Subvertem completamente o significado. e o trabalho exaustivo imposto aos animais para construir o moinho. O moinho que no início representava a esperança de um futuro melhor se torna um símbolo da opressão. Os animais trabalham sem parar, enfrentando fome e frio, para erguer uma obra que, no fim, serve apenas para fortalecer o poder dos porcos. E a destruição do moinho, atribuída, claro, ao Bola de Neve. Serve como pretexto para intensificar o regime de terror. A culpa precisa ser atribuída a alguém. E o Bola de Neve, já demonizado, se torna um bode expiatório perfeito. Nossa, a história do Sansão, o cavalo forte e dedicado, me tocou profundamente. O Sansão é a representação da classe trabalhadora explorada. Acredita cegamente nos ideais da revolução, se esforça ao máximo, mas acaba atraído por aqueles em quem confiava. E a morte dele, vendida para o matadouro pelos próprios porcos, é de cortar o coração. É a demonstração máxima da crueldade, da hipocrisia do regime. Os animais que lutaram por uma sociedade igualitária se veem presos num ciclo de exploração ainda mais brutal do que aquele que existia antes. A manipulação, o medo, a violência viram o novo normal. Os animais que ousam questionar são eliminados, como aqueles porcos que se rebelaram contra a abolição das reuniões dominicais. A mensagem é clara. Questionar o poder nesse novo regime é um risco que poucos estão dispostos a correr. Mas será que todos os animais se deixam enganar? Alguns, como Benjamin, o burro cético, parecem ter consciência do que está acontecendo, mas preferem o silêncio. O que nos leva a questionar. A omissão, em tempos de tirania, também é uma forma de culpa. Uma pergunta complexa, que nos convida a refletir sobre o nosso próprio papel diante das injustiças do mundo. E cá estamos nós de volta, para finalizar nosso mergulho em A Revolução dos Bichos. Na última parte, a gente viu como a utopia virou um pesadelo totalitário. Os porcos no poder se tornaram opressores, tão cruéis quanto os humanos que eles mesmos tinham expulsado. E aí a gente percebe a genialidade do Orwell em construir uma narrativa tão rica em simbolismo. Cada detalhe, cada personagem, cada evento tem um significado, né? Mais profundo. É verdade. E essa riqueza de detalhes nos leva a questionar o que o Orwell queria nos mostrar com essa fábula. Quais as lições que a gente pode extrair dessa história? Para mim, uma das mensagens mais impactantes é a crítica à corrupção do poder. Os porcos, no início, motivados por ideais nobres, se deixam corromper pela ambição, pela sede de controle. E essa corrupção se manifesta de várias formas, né? Sim, desde a manipulação da linguagem até a violência. Contra aqueles que ousam questionar o regime. Lembra da mudança gradual dos 7 mandamentos? É a representação perfeita de como a verdade pode ser distorcida, né? Para servir aos interesses do poder. Aos poucos, os princípios que guiavam a revolução são completamente subvertidos. É impressionante como os porcos conseguem manipular a realidade,
reescrevem a história, controlam a informação, usam a propaganda para moldar a percepção dos outros animais. E o mais assustador é que muitos animais se deixam enganar, seja por medo, por ignorância ou por pura apatia. As ovelhas repetindo slogans sem questionar. O exemplo perfeito da massa manipulada me faz pensar em como muitas vezes nós também nos tornamos vítimas da manipulação. Aceitamos informações sem questionar, seguimos líderes cegamente e nos deixamos levar pela retórica, né? Vazia. Vazia. A revolução dos bichos é um alerta para que a gente esteja sempre atento, para não virarmos marionetes nas mãos de tiranos. E a mudança do nome da granja no final, que volta a se chamar Granja do Solar. Qual o significado? Olha, para mim, é a representação de como a revolução fracassou. Os animais lutaram para se libertar da opressão humana, mas acabaram criando um sistema de exploração ainda pior. A história termina onde começou, com a opressão, a tirania. E essa constatação me deixa com uma pergunta. Será que a história está fadada a se repetir? Uma pergunta complexa que nos leva a refletir sobre a natureza humana, os desafios da construção de uma sociedade justa e igualitária. E a cena final, com os animais observando os porcos e os humanos confraternizando, sem conseguir distingui-los. Que cena! O Orwell nos mostra que no final os porcos se tornaram aquilo que eles mais combatiam, opressores. E essa transformação é a prova de que o poder corrompe, independentemente de quem o detém. Que lições a gente pode tirar de A Revolução dos Bichos, para evitar que a história se repita? Acho que a obra nos convida a estar sempre vigilantes, a questionar a autoridade, a lutar pelos nossos direitos, a defender a liberdade de expressão e, acima de tudo, a nunca se deixar enganar pela propaganda, pela manipulação da informação. A Revolução dos Bichos é uma obra temporal, que nos faz refletir sobre os desafios da construção de um mundo mais justo, mais igualitário e, acima de tudo, nos lembra que a luta por um futuro melhor é responsabilidade de todos nós. É isso, espero que vocês tenham gostado desse mergulho em A Revolução dos Bichos. Fiquem atentos, questionem tudo e continuem buscando conhecimento. Valeu, pessoal, e até a próxima!